Semana inicia em Brasília, sem nada resolvido. Começa agora Brasília Já. Bom dia, Rodolfo. Tudo bem, Alexandre? Bom dia, pessoal. Estamos aí começando uma semana para a gente muito importante, porque hoje, para você que está do outro lado, nós estreamos este conteúdo para cerca de 2.400 rádios em todo o Brasil. Vai se chamar Política Capital, feito exclusivamente para rádios e vai ser distribuído pela agência Rádio Web. É a novidade que nós temos hoje para vocês, mas o que a gente está aqui diariamente para falar é justamente sobre a política de Brasília. E o assunto que volta nesse início de semana, até porque precisa que ele seja resolvido para que tudo ande na capital federal e no país, é a famosa reforma ministerial, que a gente começa a rir porque mais uma vez foi adiada pelo presidente Lula, né, Rodolfo? Pois é, a gente falava na semana passada, né, que não ia passar, que da África não passava, que o Lula tinha garantido nas reuniões que ele tinha feito aí durante a semana passada, que ele resolvia antes de viajar para a África. Não resolveu. Lula viajou no domingo para a África do Sul para participar da reunião do BRICS, depois ele vai a Angola, vai a São Tomé e Príncipe e só depois ele define para onde irão os novos ministros André Fufuca e Silvio Costa Filho. Mas parece que teve uma novidade. Na quinta-feira, antes de Lula viajar, ele teve uma conversa com Arthur Lira, presidente da Câmara. E ali ficou sinalizado, e vamos lembrar, né, quem está do outro lado e nós aqui, sinalização de presidente da República deve se levar em consideração. Então foi dado que os ministérios que, a princípio, Lula vai abrir espaço para a entrada do PP, partido de Lira, e Republicanos, partido de Tarcísio de Freitas, é justamente, respectivamente, os Ministérios de Desenvolvimento Social, sem o Bolsa Família, e Portos e Aeroportos. No caso do Ministério do Desenvolvimento Social, Rodolfo, o rolo está grande. Por quê? Porque o PT, além de ter lá dentro um homem que para os petistas é histórico na legenda, foi governador do Piauí, senador do Piauí, tem uma relação, enfim, quase umbilical com o Partido dos Trabalhadores, tem lá o Bolsa Família, que é a grande bandeira social do PT. E, obviamente, eles não querem nem que o petista saia, nem que perca o Bolsa Família. Aí já está uma parte do rolo. Quando vai para a questão dos republicanos, que é justamente tirar do ministério o Márcio França, que é do PSB, partido do Alckmin, e também que negociou fortemente nas alianças de São Paulo, incomoda uma outra parte. Márcio França, esse já está definido. Ele pode sair da pasta, mas não sai do governo, ele fica na esplanada. Aí vem outro rolo. Porque para onde Márcio França vai? Um lado pode ser o lugar de Geraldo Alckmin, que está incomodadíssimo se isso acontecer. O outro é justamente os ministérios ocupados pelas mulheres, que incomoda muito a primeira-dama Janja, Rodolfo. Pois é, porque ele pode ir para ciência e tecnologia, deslocaria uma mulher, pode ir para administração, deslocaria uma outra mulher, enfim, uma confusão. Sobre essa história do Bolsa Família sair do desenvolvimento social, parece que há também dificuldades técnicas, confusões técnicas, porque o programa Bolsa Família conversa com outros programas do desenvolvimento social. Quer dizer, sair de lá e ir para outro ministério e tornaria isso uma conversa interministerial, é um negócio meio complicado. Enfim, são vários rolos e não é à toa que aí o Lula adiou isso de novo, mas uma hora ele vai ter que resolver. Porque também, se ele não resolver, o Arthur Lira não bota para votar o arcabouço fiscal. Inclusive Arthur Lira deixou claro, já deu uma última declaração dizendo que a previsão agora, que também muda como a reforma ministerial, é interessantíssimo. O Arthur Lira dá uma previsão, o presidente não resolve, o Arthur Lira muda a previsão. Então a previsão agora é a última semana de agosto, lembrando que agosto termina na próxima semana, numa quarta-feira. Como o presidente chega de viagem no domingo, imagina-se que ele resolva isso na segunda-feira a tempo de terça reunir líderes, negociar a votação e colocar na quarta-feira. A ver. Porque tem uma outra coisa também que tem a ver, Rodolfo Lago, o que foi prometido além dos ministérios. O presidente, nessa reunião de quinta-feira, havia prometido, segundo informações, não somente essas duas pastas, mas também a Caixa Econômica Federal com a porteira fechada, com as suas 12 diretorias incluídas para o PP de Arthur Lira colocar quem bem queira.
E, por outro lado, a FUNASA, a famosa FUNASA, da época de MDB e de outros governos, agora na mão dos republicanos, que aí entra outro rolo. Tarcísio de Freitas, que está se sentindo incomodado de fazer parte da base. Enfim, o rolo é grande. O rolo é grande, né? E aí você pode ir daí do outro lado reagir e dizer, pô, mas o governo precisa ceder isso tudo para esses grupos. Bom, o problema é o seguinte, é que se o governo não ceder, o governo não aprova nada no Congresso e não aprova principalmente o arcabouço fiscal, e essa se torna uma brincadeira perigosa, porque o arcabouço fiscal estabelece os limites de gasto do governo e sem isso o governo não pode aprovar a lei de diretrizes orçamentárias, não pode aprovar orçamento, enfim, não pode aprovar as suas verbas, como é que ele vai investir no país. Então, essa brincadeira vai se adiando e vai se tornando realmente uma brincadeira muito perigosa. E aqui a gente encerra esse conteúdo, mas não antes de falar um bastidor de uma pessoa que trabalha no Palácio do Planalto, que eu tive esse final de semana e que contou que é o seguinte: Lula, antes de viajar, só deu uma ordem, que o Padilha não fale, não dê entrevistas e deixe as coisas como estão. Aí a gente encerra o nosso conteúdo agradecendo a sua audiência. É isso aí. Então, Padilha em silêncio até o Lula voltar. Até amanhã, muito obrigado. Muito obrigado, gente. E curta, compartilhe, se inscreva nos nossos canais.